Olá, você não me conhece, mas o que eu vou falar com você já ouviu falar ou vai ouvir falar. É a respeito da volta de Jesus. E o interessante é que estamos vivendo num período onde as guerras começaram a assolar a humanidade e isso desperta a curiosidade, especialmente daqueles que estão aguardando a volta de Jesus. E muitos acreditam que o aumento das guerras são o clímax ou o ponto alto de que Jesus está voltando. Mas eu quero te dizer que não é. Porque quando Jesus ele fala em Mateus capítulo 24 e começa a responder uma pergunta dos discípulos a respeito da sua vinda, Jesus dá uma série de sinais, inclusive as guerras, bem como as doenças, terremotos e outros sinais. Mas quando ele faz isso, ele faz para descrever o início de um período que prepararia a sua vinda. E o interessante é que o próprio Jesus, ele fala ali que quando ele vier, muitos serão pegos de surpresa, porque ele diz que virá como ladrão. Ou seja, se os sinais eles estão ali descritos, é porque alguns não perceberão os sinais. Mas eu quero te dizer que a igreja de Jesus verdadeira, ela não será pega de surpresa. Por quê? Porque o maior sinal da vinda de Jesus não são as guerras, não são as catástrofes, não são os terremotos, não é o aumento da situação ruim na humanidade, mas é o derramar do Espírito Santo sobre toda a terra. Esse é o maior sinal. Por isso que lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, a Bíblia aponta para a parte final dos últimos dias, quando Joel profetiza: e na parte final dos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse será o maior sinal, quando haverá um avivamento sobre a terra e a igreja genuína vai ser cheia do Espírito Santo. E um detalhe interessante para confirmar isso é que o próprio Jesus, lá nos evangelhos, Jesus ele conta a ilustração das 10 virgens. E nessa ilustração das 10 virgens, que está descrita lá em Mateus capítulo 25, o próprio Jesus diz que 5, quando ouvem o noivo chegar à meia-noite, elas se levantam e uma coisa nos chama a atenção: 5 têm reservas de azeite. O azeite representa o Espírito Santo, ou seja, Jesus estava dizendo: quando eu aparecer, ou seja, à meia-noite, quando eu vier, no horário que o noivo vier, haverá uma igreja que estará cheia de azeite preparada. E isso é o que eu acredito, um tempo de avivamento. E quando a igreja estiver cheia, voltar ao início, como foi lá no primeiro século, com uma igreja que fazia milagres. O próprio Pedro, ele curava, o Espírito Santo curava através de Pedro, com a sombra de Pedro. E a igreja vai voltar para o início, com cura, com sinais, com maravilhas. E aí sim, depois que isso acontecer, nos últimos dias, ele virá. Portanto, não trabalhe para um cenário em que a terra piorará. Trabalhe para um cenário de que a igreja será cheia do Espírito Santo. E através da igreja, a terra será impactada. E aí sim, o noivo virá. Fique com essa palavra, que Deus lhe abençoe. Mais informações, visite o nosso site, Igreja Conhecer em Nilópolis. Nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, em nome de Jesus.